29,90. Baby Look feminina Malve, 24,90. Short em brim feminino, 29,90. Camiseta masculina Malve, 24,90. Camisa polo masculina Malve, 39,90. Short em tactel masculino, 14,90. Tudo em até 7 pagamentos, sem entrada e sem juros. Magazine das Fábricas. Nota 10. A loja que vende barato de verdade, no centro de Catalão. Nova Liberdade. Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 32 minutos. Estamos chegando com mais um programa Mais Catalão. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu sou Fabrínia Obali. Nós já estamos aqui a postos com muita informação, claro, levando para o nosso ouvinte, para o nosso internauta todos os dias para ajudar no dia a dia. Já estamos aí quase terminando a terceira semana do programa Mais Catalão, agradecendo aos nossos patrocinadores, as empresas que acreditaram no nosso projeto e acreditam, ao Hotel Bristol, ao Colégio Verates, a FM Materiais para Construção, a J. Ribeiro Imóveis, ao Carnaval de Três Ranchos, ao Brás e Fogo, ao Carona, a GAP Segurança Patrimonial e também a churrascaria Espetos na Brasa. Fabrício, o pessoal está acompanhando a gente pelo rádio e também pelas redes sociais, né? É isso mesmo, nós já estamos com a nossa transmissão ao vivo no Facebook e também pelo Instagram, @programa Mais Catalão. E quem tá aí nos ouvindo pode participar, mandar mensagem, tirar dúvida, pedir abraço pelo WhatsApp. É o WhatsApp da Nova Liberdade FM. Então anota o número aí, é o 996551027. E Leandro, o que nós temos para hoje, hein? Hoje tem muita coisa bacana. Nós vamos falar no nosso quadro sobre línguas estrangeiras com o Renato Aires, que é diretor de escola, também professor, vai falar pra gente um pouquinho sobre a educação, sobre aprender línguas estrangeiras para adulto. Nós vamos conversar também com a Sani Rosa do Sebrae, que vai trazer novidades pra gente sobre o Sebrae em Catalão e na região. E nós vamos falar também com a Cristiana Gomes, no nosso quadro Voluntariado. A Cristiana Gomes, que é do Docilar, uma entidade muito bacana que você vai conhecer hoje aqui no programa Mais Catalão. Vamos lá então, Fabrício? Vamos! O programa Mais Catalão tá só começando. Programa Mais Catalão. É diferente, é dinâmico, é útil. Então, nosso programa Mais Catalão, Fabrício, falando sobre línguas estrangeiras. Você já sabe, toda quinta a gente aborda esse assunto aqui no programa Mais Catalão. E é isso mesmo, já está aqui conosco o diretor de escola e professor expert no assunto, Renato Aires. Renato, hoje um tema, eu acho que nunca sai de moda, né? Aprendizagem na fase adulta. A gente costuma dizer que os adultos às vezes têm um certo receio em voltar para uma sala de aula, às vezes tem uma dificuldade a mais para aprender. Isso é um mito ou é verdade? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Liberdade. Com esse expert, eu vou sempre lembrar de você e do Nery Mesquita. Para sempre agora. Então, na verdade, muitos mitos rodeiam o ensino de línguas, né? Ensino-aprendizagem, né? Quando nós falamos de adultos, por exemplo, né? Agorinha mesmo, eu ouvi um caso, eu tenho, às vezes, um pavor de aulas em inglês, né? Totalmente em inglês. Ou, por exemplo... eu não sei como acontece, quer dizer, tudo mora na insegurança, né? Quando se trata de adulto, em primeiro lugar, nós devemos levar em consideração o medo que nós temos de sermos expostos, né? Da exibição, de sermos criticados. Então, existe um fator psicológico que é muito grande e que deve ser considerado no momento em que nós vamos pensar no processo de ensino-aprendizagem de adultos, né? Não existe muito consenso sobre o que é cérebro, né? A ciência até hoje não entende totalmente o cérebro, mas pesquisas apontam que existe uma queda, né, nas habilidades de aprendizagem a partir dos 18 anos, em virtude do cérebro estar menos mutável, adaptável, que podem ser questões tanto socioculturais quanto biológicas mesmo, né? Mas o mais importante é, portanto, a gente descobrir que também existem vantagens, também existem facilidades que podem ser desenvolvidas, que podem ser buscadas, né? Dentro desses métodos que você comentou
aí que podem ajudar na aprendizagem do adulto, a gente pode dizer ou citar que formar uma turma só de alunos adultos, isso facilita, já é uma forma nesse processo? Exatamente pelo fato da segurança que você vai sentir em estar com pessoas que são parecidas a você, não é? Nada deve ser descartado no momento de pensar as dificuldades e como saná-las nesse processo de ensino e aprendizagem de adultos. Então a gente tem desde opções de você estudar sozinho, né, o que a gente chama de aulas VIP, ou então você fazer em turmas e aí considerar talvez a similaridade da idade, dos gostos, isso para que dentro de sala de aula as aulas sejam mais dinâmicas, mais interessantes. Imagine você que se a gente talvez, e às vezes é uma prática comum em escolas, né, porque vai mais pelo lado comercial do que pedagógico, mas a gente pensar que talvez uma pessoa de 30 anos de idade com uma pessoa de 10 anos de idade, que são pessoas desconhecidas, que não têm laço, que não têm proximidade, talvez isso possa atrapalhar tanto o mais jovem quanto o mais velho, não é? Exatamente pela dificuldade, às vezes, de encontrar um assunto que seja comum e que seja do interesse de todos que estão ali, né? Então, isso sim é um fator que deve ser considerado. Agora, eu queria te perguntar sobre a dinâmica da aula, né? Justamente nessa situação que você comentou agora há pouco. Algumas pessoas que já passaram dos 30, por exemplo, elas têm esse certo receio de voltar para a sala de aula de uma escola de inglês, porque lá ela vai conviver com adolescentes, com pessoas que estão ali naquela idade de aprendizagem, e a pessoa, o adulto, acaba se sentindo talvez mais velho, talvez deslocado. Então, assim, há de se ter uma preocupação muito grande com a dinâmica em sala de aula. Como é que é essa dinâmica para acolher essa pessoa e fazer com que ela não sinta esse constrangimento? Eu não tenho dúvidas disso, de que o preparo do professor, ele é fundamental nesse sentido. Nós, por vezes, estamos aqui sempre, né, 3 semanas agora, né, falando sobre as tecnologias, os métodos, e nós não devemos desconsiderar jamais o papel fundamental que o professor tem como condutor disso, né? Uma pessoa experiente, portanto, uma pessoa que passou por um processo de capacitação, de graduação, ele tende a ter mais facilidade e habilidade para conduzir isso, exatamente para não permitir que situações, por exemplo, desagradáveis em sala de aula possam causar um bloqueio naquele que está ali para poder aprender, né? Mas, sobretudo, Leandro, acho que reforçando, o principal mito que nós precisamos derrubar é de que pessoa velha, né, pessoa mais idosa, com mais idade, né, adultos, né, todas essas palavras, que elas não aprendem, né? Isso é falso, não existe, né? Essa semana eu me deparei com uma frase muito interessante, falando em planos gerais, mas que diz que um dos grandes erros da humanidade, século após século, é não se preocupar com o refinamento da mente, né? E eu acho que o idioma, ele passa por aí, pelo refinamento da mente também, não é? De como você pode, através, por exemplo, de um novo idioma, ter ganhos que semana passada nós comentamos, né, que a gente nem consegue mensurar, né, como você pode ganhar com isso, desde prevenção de doenças, cultura, aumento da cultura, né, e aí por aí vai, né, ou seja, nós devemos sempre considerar de que isso é um grande mito, de que adulto não aprende ou tem mais dificuldade, né, são só momentos diferentes. Fica a dica aí, então. Renato, vou pedir para que você continue com a gente no programa Mais Catalão. Hoje, até o fim do nosso programa, nós vamos falar mais algumas vezes sobre línguas estrangeiras, e outro tema que nós vamos abordar também hoje, quinta-feira, é dia de nós falarmos sobre ortopedista, isso mesmo, sobre assuntos relacionados à ortopedia. E aí nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio, Fabrini, o doutor Antônio Tessari, que participou conosco da semana passada, está de volta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite novamente. Boa tarde, doutor. Ele é especialista em coluna e cirurgia de coluna, né, doutor, em dor também. E hoje o nosso tema que a gente escolheu aqui é para falar sobre a osteoporose. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente, começasse falando primeiramente o que é essa doença, né, e se ela atinge uma parcela considerável da população. Então, é uma doença que tem aumentado, né, o interesse sobre ela, principalmente pela capacidade agora do envelhecimento da população, né? As pessoas têm vivido mais. Então, essas alterações relacionadas à condição degenerativa, elas começam a acontecer, né? Existem várias causas de osteoporose, sendo elas primárias e secundárias, né? O que é mais comum da gente ver no consultório realmente é o paciente idoso que tem uma
condição mineral óssea de osteopenia ou até osteoporose, né? A grande questão disso é que o que em medicina é sempre difícil da gente tratar e trabalhar com prevenção, né? Porque a partir do momento que você está tratando a doença osteometabólica, você está trabalhando muito com prevenção, né? É claro que às vezes você pode melhorar um pouquinho o padrão de dor de um doente quando você trata a osteoporose, de certa forma sim, mas basicamente você está tratando a prevenção, a possibilidade daquela pessoa fazer fraturas, seja de forma espontânea, seja também com quedas, né? E na maioria das vezes o que está associado nisso é a característica mesmo do envelhecimento, desde a condição hormonal, que acontece nas mulheres principalmente com a condição da menopausa, mas nós temos em homens também, né, que tem uma condição diminuída de hormônio de forma precoce, isso também pode acontecer. Existe a influência genética, isso é sempre bom falar, então se a gente tem casos na família, é interessante a gente também ter esse alerta, né, para no momento certo começar a tratar isso, investigar. E a condição de sempre, que a gente falou nos outros blocos aqui, atividade física mais uma vez trazendo benefício, porque é entendido que o osso ele responde à carga, né? Então a atividade física, a musculação especificamente, ela aumenta a capacidade de aumento de densidade mineral óssea. Entendi. Agora, como que a gente sabe, né, antes de ter um diagnóstico específico, né, antes de ir ao consultório e conversar com o médico, como que a gente sabe que a gente, quais são os primeiros sinais da osteoporose? É a dor? O que é? Olha, geralmente a gente costuma a trabalhar essa condição de osteoporose quando existe o início da condição da menopausa nas mulheres, né? É claro que ela passa por uma condição investigativa osteometabólica, que você tem que entender se aquela condição óssea está vindo realmente por uma condição do envelhecimento ou ela está acontecendo por outras doenças. E aí várias doenças podem causar isso, doenças renais, doenças relacionadas ao metabolismo, tireoide, doenças relacionadas ao próprio metabolismo do cálcio. Então a gente tem vários outros acometimentos que podem nos chamar a atenção, né? Então a principal condição é a densitometria óssea, que a gente geralmente indica em pacientes pós-menopausa e que tem alguns fatores de risco. E aí os fatores de risco deles, dentre eles o sedentarismo, né? O uso do fumo, o diabetes também está relacionado. Então tem algumas outras doenças que são como fatores de risco que nos incitam também a pesquisar a condição óssea de determinados pacientes. A osteoporose, doutor, ela afeta, pelo que o senhor falou aí, em sua grande maioria, o público feminino? E por quê? Geralmente, isso está relacionado pela condição da perca hormonal, né? A mulher, isso acontece na vida da mulher de uma forma mais precoce. A condição relacionada, no meu entendimento também, é a condição da carga ao longo da vida, né? Geralmente o homem, ele tem uma condição, além de ter a condição hormonal mais estabelecida por mais tempo, ele também pega mais peso durante a vida ativa, né? E isso, de certa forma, também pode ajudar a condição mineral óssea. Não é uma doença exclusiva da mulher, mas afeta mais o sexo feminino. Tá certo. Doutor Antônio Tessari, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Já já a gente volta a falar sobre osteoporose, é o tema de hoje no nosso quadro sobre ortopedia. Você aí de casa que quiser participar, manda a sua pergunta tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que nós vamos responder a sua pergunta logo logo. Tem já algumas pessoas conosco aqui nas redes sociais. Olha, no Facebook tá aqui o Luiz Severo com a gente, a Marlene Andrade, o João Santos, a Valdivina Lourenço também. A Valdivina, parabéns pelo belo programa. Tem mais gente mandando mensagem aqui, ó. Elis Cristina, parabéns pelo programa, um ótimo espaço. Tem o Alexandre Alves dando boa tarde, o Wellington Batista, parabéns pelo trabalho. Tem também o Márcio Ernesto, que fala assim, ó, viva o Docilar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Docilar. Tem mais gente por aí, Fabrini? Tem, Leandro, tem xará seu aqui, ó, o Leandro tá conectado, tem também o Luciano, a Cíntia e a Deuzeni.
Tá certo, então. Vai mandando aí a sua mensagem, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Programa Mais Catalão. Procure a gente nas redes sociais. Mais de 30 mil visualizações nós já tivemos nos nossos programas, nas redes sociais, desde a estreia do programa, há praticamente aí 3 semanas. E a gente agradece aos nossos patrocinadores. Um deles, Fabrini, é o Colégio Veratis, que é um colégio completo, né? É isso mesmo, do infantil ao pré-vestibular, tem ensino integral, tem o projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. E além disso, o Veratis é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Veratis, educação de verdade. Acesse as redes sociais do Colégio Veratis e também o site www.veratis.com.br. Certo, e agora nós temos informação para você que é empresário, para você que é empreendedor. Nós vamos conversar ao vivo com a Sani Rosa, que é analista do Sebrae, está aqui conosco para falar sobre a Sala do Empreendedor. Sani, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde, internautas e ouvintes. Vamos começar explicando o que é essa Sala do Empreendedor e o que muda para o pessoal, para os empresários, para os empreendedores aqui de Catalão. Sim, vamos lá. Primeiramente, Sala do Empreendedor é nada mais, nada menos do que um ponto de atendimento do Sebrae nos nossos municípios do nosso estado. A proposta é que a gente consiga atingir a atuação do Sebrae, uma atuação efetiva em 100% dos municípios. Então, a gente quer atuar efetivamente em 246 cidades. Catalão, a Regional Sudeste Catalão, ela é responsável por 17 municípios. E quando a gente instala a Sala do Empreendedor no município, que é uma parceria entre Sebrae e normalmente Prefeitura Municipal, não é uma regra, pode ser também com associações comerciais, mas a maioria das vezes com as prefeituras, a gente pretende facilitar o acesso do empresário, do empreendedor, do potencial empresário aos produtos, serviços e soluções do Sebrae, que na maioria das vezes são gratuitos. Quais os tipos de atendimentos, esses serviços que vocês ofertam nesse espaço? Fabrini, nós, na Sala do Empreendedor em si, é um ponto de atendimento que pode ser feito basicamente orientação técnica e informação sobre formalização do MEI. E quando a gente fala de formalização do MEI, a gente estende para a questão da baixa, emissão de boleto, alteração dos dados cadastrais, inclusão de alguma atividade. Mas até então falava-se muito em Sala do Empreendedor voltada para o atendimento ao MEI. E a gente está mudando um pouco essa configuração. A gente quer que a Sala do Empreendedor e o agente de desenvolvimento que ali atua, que é treinado e capacitado para representar o Sebrae, ele venha com uma proposta mais ousada. É um elo muito bom entre o município e o Sebrae, para que a gente possa ir além desse atendimento básico ao MEI, levando consultorias temáticas com foco em gestão como finanças, marketing, controle de estoque, o marketing focado em mídias digitais também, são alguns dos temas, planejamento empresarial, sejam tratadas em formas de consultoria, sejam tratadas em forma de instrutorias, que aí pode ser palestras, cursos ou oficinas. Todos gratuitos. Agora, quem está ouvindo a gente, né? Só para ficar claro como é que é o atendimento do Sebrae. Quem que o Sebrae atende? Qualquer empresário pode procurar o Sebrae, qualquer pessoa que queira montar um negócio pode procurar o Sebrae. Como é que funciona essa dinâmica? Sim, ótima pergunta, Leandro. A gente tem como público-alvo, se falando de porte de empresa, o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, e também o potencial empresário ou potencial empreendedor. O que difere é quando esse potencial já está envolvido ou não numa ideia de negócio. Agora, quando a gente fala de setor, segmento, aí a gente atende indústria, prestação de serviço, comércio, seja no atacado, seja no varejo também. Então, a gente tem um portfólio bem extenso para atender nesse sentido. E eu queria que você abordasse também a questão seguinte. Algumas pessoas, às vezes, têm ideias empreendedoras. O brasileiro é muito criativo, né? Sim. E algumas pessoas têm ideias empreendedoras e essa pessoa fica com medo. Eu já ouvi diversos relatos sobre isso em várias palestras que eu já fiz, que
que a pessoa fica com medo de não comentar ou não trocar ideias, as pessoas roubarem essa grande ideia dela. E acontece que a pessoa às vezes morre com essa ideia. Por falta de procurar ajuda. Quer dizer, o Sebrae, ele é um braço que ele tá ali, não é para roubar a ideia de ninguém, sim para orientar, porque às vezes a pessoa acha que tem uma grande ideia, mas quando ela vai conversar sobre o escopo do negócio, talvez o buraco seja mais embaixo. E não é bem assim, né? Isso mesmo, Leandro. Na verdade, a gente passa por essa situação, tá? Às vezes a pessoa vai no Sebrae e a gente ali atendendo com esse receio. Mas eu posso falar aqui como que é? O que é que você faz aqui mesmo? Ah, não, mas eu vou falar da minha ideia para você e você vai ter que falar para outra pessoa. Porque a gente sempre explica que nós que estamos aqui na ponta, no atendimento, nós não somos os especialistas, os credenciados especialistas em cada temática. É como se a gente fosse o clínico geral. Nós somos analistas, nós identificamos essa demanda e fazemos toda uma triagem. Mas o Sebrae trabalha com uma política muito forte, muito grande de privacidade dos dados, respeito ao cliente. Então podem confiar, a gente não está ali para roubar ideia. E da mesma forma, a gente não está ali também com a receita do bolo, porque muitas pessoas têm uma expectativa além e perguntam para a gente. E possivelmente essas perguntas vão surgir no nosso interior, no nosso estado afora, na nossa sala do empreendedor. O que é que eu posso montar, o que é que está dando dinheiro? E a gente sempre fala, se a gente soubesse, a gente também não ia passar a ideia, a gente ia pegar pra gente. Então a gente fala que o que está dando dinheiro é o quê? É você ter conhecimento, é você fazer o que você gosta, fazer o que você entende, trabalhar as 10 características empreendedoras, que é muito trabalhada no nosso seminário Empretec, normalmente, porque a gente fala, quando você tem compromisso, persistência, engajamento, o resultado é diferente. E sempre partir de um planejamento empresarial, de um plano de negócio. A gente sempre pede para os clientes que nos procuram nesse sentido, comece um plano de negócio e vai até o fim, não para no meio não. Porque, infelizmente, a taxa de mortalidade das empresas em até 2 anos é bem significativa. Por falta disso, por falta de não conhecer o mercado que vai atuar. O plano de negócio de uma panificadora aqui em Catalão é totalmente diferente do plano de negócio de uma panificadora em Três Ranchos. É verdade. A gente sempre brinca, né? Tem uma frase famosa, não basta ter só iniciativa, tem que ter acabativa também. Exatamente. Pra gente encerrar, eu até ia deixar para outro bloco, mas já vamos passar de uma vez os endereços do Sebrae pra gente finalizar o nosso bate-papo. Onde é que o pessoal encontra o Sebrae em Catalão e também na região? Sim, em Catalão, nós estamos dentro do prédio da SIC CDL, na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, 8 ao meio-dia, 14 às 18, de segunda a sexta-feira. Em Catalão, no mesmo prédio, nós já temos a Sala do Empreendedor implantada, também no prédio da SIC CDL, com atendimento de 8 às 11 e 13 às 16 horas. Dos nossos municípios vizinhos, nós já temos Sala do Empreendedor em Campo Alegre, temos em Pires do Rio, temos em Ipameri, temos em Três Ranchos e Santa Cruz. Os outros municípios, como Cristianópolis, Orizona, Urutaí, Palmelo, Goiandira, também já temos sala funcionando, tinha me esquecido. A gente está em fase de ajuste, finalizando o projeto certinho para implantação, para inauguração. Normalmente, Leandro, a sala do empreendedor ela é dentro da prefeitura, não é uma regra, mas nós estamos à disposição para orientar os ouvintes dos municípios vizinhos pelo 64 3442 9100. Repete pra gente, 64 3442 9100 e também pelo 0800 570 0800, porque como são salas novas, às vezes a pessoa ainda não sabe onde foi inaugurada, a gente está à disposição para orientar. Tá certo. Sani Rosa, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mais Catalão. Mande um abraço a Fernanda Lobato e toda a equipe lá do Sebrae. Com certeza, gente. Muito obrigada pelo espaço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sani. Vamos lá, Fabrini? Vamos agora com um recadinho da churrascaria Espetos na Brasa, que está completando 8 anos de funcionamento, Leandro. Lá tem picanha, contrafilé, carne de porco e muitas outras opções. A churrascaria Espetos na Brasa fica ali na Avenida Margon. A cidade inteira já conhece.
E agora tem outra loja também que fica bem em frente ao Senai, na Avenida Lamartine. É o mesmo cardápio com a mesma qualidade da Margon, mas agora em um segundo endereço, para você ter ainda mais comodidade. Churrascaria Espetos na Brasa, loja 2, na Avenida Lamartine, em frente ao Senai, Leandro. Tá certo, Fabrini, hora de fazer uma pausa. Hoje nós vamos ouvir o Seu Jorge. Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda cheirosa, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade. Vai é nossa, hein? Tá dominado, olha nossa, pode ficar à vontade. É isso aí. Vem comigo. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, do seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato estaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 no croissant. Burguesinha, 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 suquinho de maçã. Burguesinha, 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 burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte faz zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança bate-estaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 no croissant. Burguesinha, 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 suquinho de maçã. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 no croissant. Burguesinha, 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 suquinho de maçã. Burguesinha, é burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, 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 é burguesinha, é burguesinha, burguesa, burguesa. Tá aí o Seu Jorge, burguesinho. O Seu Jorge, na verdade, Fabrini, se chama Mário Jorge da Silva. Ele nasceu em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e tem 50 anos de idade. Começou a carreira artística em 93 como ator. Ele participava de peças teatrais, encenando e cantando. E aí, em 98, ele passou a se dedicar mais à música, passou a fazer parte de uma banda que chamava Farofa Carioca. E em 2000, o Seu Jorge partiu para a carreira solo. Leandro, e o ator, como ator, Seu Jorge participou de vários programas de TVs, clipes e até filmes de muito sucesso, como Tropa de Elite e Cidade de Deus. Outra curiosidade é que antes de começar a carreira como ator entre 90 e 93, o Seu Jorge não tinha nem onde morar. Ele chegou a ficar 3 anos dormindo na rua, já pensou, Leandro? E hoje ele mora nos Estados Unidos, faz um sucesso tremendo em todo o Brasil e também fora. É verdade, tá aí o Seu Jorge na programação do programa Mais Catalão, ele que inclusive cantou nas Olimpíadas de Londres. Fabrini, tem recadinho agora da FM Materiais para Construção,
uma empresa parceira aqui do programa Mais Catalão, onde você encontra de tudo para construir ou reformar, né, Fabrício? É isso mesmo. E lá, olha, tem atendimento, preço, prazo e qualidade. Você só encontra isso na FM Materiais para Construção. Tudo que a sua construção precisa tem na FM e com o menor preço da cidade. Lá tem promoções em pisos, revestimentos e porcelanatos. Inclusive, a FM está vendendo cimento com um preço imbatível. Não dá para perder essa oportunidade. FM Materiais para Construção, do básico ao acabamento. A FM fica ali no bairro Jardim Paulista, quase em frente à agência da Receita Federal. Hora do nosso quadro sobre voluntariado. Todas as quintas nós abrimos espaço para as pessoas e instituições que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje nós vamos conversar com o pessoal do Docilar. Quem está aqui é a Cristiana Gomes. Com muito prazer, nós recebemos voluntários e pessoas, Cristiana, que doam um pouco do seu tempo sem interesse nenhum, sem interesse político, sem interesse partidário ou sem interesse financeiro. Para nós é muito importante divulgar o trabalho das pessoas que fazem o bem de coração. Cristiana, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Explica pra gente o que é o Docilar, Cristiana. Como é que surgiu essa ideia e o que vocês fazem? O Docilar, ele surgiu de uma vontade minha e do meu esposo de estar ajudando as crianças lá da região do Paineiras. Meu esposo, ele teve a oportunidade de participar lá, de ser aluno lá na Fundação Nova Vida, né? Então, a gente sabe, assim, da importância que é para as crianças iguais as lá do Paineiras, que não tem lá na região a oportunidade de estar fazendo um esporte, né? De estar fazendo algo, né? Então, nós tivemos essa ideia de fazer lá na região uma escolinha de karatê e de atividades que pudesse proporcionar para essas crianças um momento de lazer, de esporte, né? E quantas crianças já foram e hoje são atendidas? De qual faixa etária? São crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Nós estamos lá com 38 crianças e adolescentes. Dessas 38, 26 participam da aula de karatê, que é o que a gente proporciona de atividade. Dentre as que a gente tem, um karatê, que são 26 crianças, né, que fazem o karatê, e outras 12 crianças que participam lá de uma aulinha que a gente tem, que a gente fala de recreação dirigida, que a gente faz desenhos, pintura, faz artesanato também, a gente faz brinquedos com reciclado. E é importante a gente destacar que essa aula de karatê, né, não é para formar karatecas, é para formar cidadãos. Né? O objetivo ali é disciplina, é dar outra perspectiva de vida para crianças que às vezes, se não tiver esse tipo de apoio, podem procurar, quem sabe, até o mundo das drogas, né? Exatamente. O nosso principal objetivo é esse. Eu falo, a gente tem lá hoje a voluntária Nilmar, que dá aula de artesanato para as crianças. Nós temos o esposo, o Wellington, dá aula de karatê. Também tem o professor Kleber. E a gente sempre conversa e nós sempre estamos relembrando nosso objetivo lá, que não é simplesmente a aula. É por meio dessas atividades que a gente proporciona para essas crianças, passar algo mais para elas, além de um momento de esporte, um momento de lazer. A gente está lá para mostrar para elas que elas são capazes de mudar a realidade que elas vivem hoje, né? E também não estar nas ruas, né? Lá hoje até assim, eu penso muito assim, eu tenho um filho de 13 anos e ele é apaixonado por futebol. E a vida dele é o futebol. E eu fico pensando assim, e se ele não tivesse o futebol, o que ele estaria fazendo? Né? Então é isso também, essa preocupação do que eles estarem fazendo nas horas livres. Então eles estão lá propícios a estar no mundo, né? Que hoje estamos todos aí, é geral, né? A estar lá propício a seguir o caminho errado, né? O caminho das drogas.
Exatamente. Cristiana, eu vou pedir para que você continue conosco. Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo sobre voluntariado, sobre o projeto Docilar. Nós vamos explicar para as pessoas como é que faz para ajudar o Docilar. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto, Fabrício. E agora a gente vai falar sobre o Carnaval de Três Ranchos que está chegando. Carnaval de Três Ranchos. São esperados mais de 30 mil pessoas, de 30 a 40 mil pessoas. Vai ter muita animação na prainha com som automotivo e também no sambódromo, né, Fabrício? É isso mesmo. No sábado, a principal atração será o DJ Delano e a dupla Léo e Adriano, com shows ainda e mais 2 DJs. No domingo, a atração principal vai ser o DJ Bruno Martini, mas também vai ter show com a banda Gato Preto e a dupla Diogo e Deluca, os sertanejos. Na segunda tem show com Murilo Uff, que é o namorado da Marília Mendonça e tá fazendo muito sucesso. E vai ter show também com o grupo Simpatia e os robôs da Tectron. Lembrando que no domingo de manhã também vai ter o Soca Bota, que é aquela tradicional competição de mountain bike. O Carnaval de Três Ranchos, Leandro, esse ano tá imperdível. Tá aí a programação então pro Carnaval de Três Ranchos. Tá chegando. Mais 2 dias pro Carnaval de Três Ranchos. Fabrini, vamos voltar a falar sobre ortopedia. Hoje, o Dr. Antônio Tessari está aqui conosco. Mais uma perguntinha pro Dr. Antônio, Fabrini. É isso mesmo. Dr. Antônio, eu queria já te perguntar se existe ou não alguma relação entre a falta de cálcio e o aparecimento da osteoporose. Olha, na maioria das vezes, isso até prejudica o tratamento, porque a pessoa entende que se ela tomar cálcio, ela está tratando um quadro de osteoporose, e isso não é verdade, né? Na maioria das vezes, as pessoas já possuem uma ingesta de cálcio suficiente ao longo do dia com a sua alimentação normal, né? Essa suplementação, geralmente, ela só acontece em funções mais específicas, em que existem condições em que o paciente às vezes não consegue fazer uma ingestão satisfatória de cálcio durante a sua dieta normal. E outra coisa que a gente leva em consideração é que com o envelhecimento do trato gastrointestinal, menos cálcio a gente consegue absorver. Outras situações também são específicas, nos casos dos bariátricos, né? Em que diminui muito a capacidade de absorção de cálcio. Cerca de 40% do que a gente ingere só que é absorvido, independente de você fazer suplementação ou não. Então a suplementação vitamínica de cálcio, vitamina D, na verdade elas não são base de tratamento. Elas são ali um suporte de minerais e vitaminas que vão ajudar no tratamento da doença. Mas ajuda, né? A pessoa, por exemplo, tomar mais leite, né? Para uma pessoa que tem osteoporose, ajuda de certa forma. Não resolve, mas é indicado ou não? Isso é muito difícil, porque a partir do momento que às vezes você faz um tipo de orientação desse, você eleva outras coisas. Eleva o colesterol do paciente, né? Você às vezes pode criar uma condição de hipersensibilidade à proteína do leite. Então são coisas assim que geralmente a gente... Só com uma avaliação minuciosa. Isso. E nessas situações é melhor você realmente entrar com o cálcio no comprimido, a vitamina, do que fazer esse suporte alimentar, porque geralmente os alimentos estão relacionados a uma alta de gordura, a uma alta de sódio, a outras coisas que podem ser prejudiciais ao paciente. Por isso que é importante a orientação médica, evitar a automedicação e principalmente as dicas que surgem por aí dos vizinhos, né? Por isso que é importante o profissional. Isso, né? sempre acontece, né? Mas o que é muito comum, a gente chega, o paciente já tem um diagnóstico de osteoporose, já passou por outros médicos, só está tomando algum remédio para osteoporose, toma cálcio. E isso não é o tratamento, né? Isso é o que eu acho que é interessante a gente falar aqui, isso. A pessoa, a partir do momento que ela é diagnosticada com osteoporose, ela tem que fazer uso dos reabsortivos. Aí no mercado a gente tem muita coisa. Hoje em dia, inclusive, existe a possibilidade de você fazer injeções intravenosas que o tratamento é anual, né? A pessoa faz isso anualmente, ela toma uma injeção que faz a mesma ação e às vezes até com um pouco mais de eficácia do que o comprimido oral. Entendi. E em relação à atividade física, quem tem o diagnóstico da osteoporose, tá liberado para fazer ou pode prejudicar ou não? Qual a recomendação nesse caso? A recomendação é que a gente comece a agir antes disso acontecer. Então, quando está jovem, quando tem uma condição hormonal satisfatória, o fato de você fazer atividade física, você chega em uma fase da melhor idade
com um arcabouço ósseo que você não vai sentir aquela degradação que é natural. É interessante falar assim que todo mundo vai ser sujeito a isso. Isso não é uma coisa considerada, né? Uns com uma intensidade maior, outros com uma intensidade menor. Mas o fato de você chegar a uma condição, no caso das mulheres de menopausa, com um arcabouço ósseo mais denso, isso significa que você vai ter menos efeitos do envelhecimento sobre a densidade óssea. Tá certo. Doutor Antônio, continue conosco. Já mais perguntas para o doutor Antônio Tessari, que é ortopedista, e a gente vai continuar falando sobre osteoporose, e agora a gente volta a falar sobre línguas estrangeiras, né, Fabri? É isso mesmo. Nosso assunto de hoje com o Renato Aires é sobre aprendizagem na fase adulta, né? E eu já quero te perguntar aqui, Renato, se uma aula experimental para quem está pensando, para quem precisa aprender uma língua estrangeira, se ela pode ajudar, pode quebrar barreiras, digamos assim. Sem dúvida, pode sim. Eu gosto muito da ideia do real, né? Então, na verdade, quando a gente pensa uma possível aula experimental como algo montado para ser vendido, eu acho que escapa um pouco da proposta pedagógica, né? Então, se tiver esse foco de que precisa ser algo real, ou seja, aquilo será o curso e não só para captar o aluno, porque muitas vezes a gente consegue, né? Muitas escolas conseguem matricular o aluno, mas a taxa de evasão é muito grande. Exatamente pelo fato que existe uma desconexão entre aquilo que foi vendido e a realidade dentro da escola, né? Então é só preciso tomar cuidado, como dica, preciso tomar cuidado com a aula experimental nesse sentido. Se ela não for uma aula com o objetivo de ser uma pegadinha, né? Assim, de fato, fazer sua matrícula, né? Entendi. E uma aula 100% conversação em inglês? Isso é indicado ou a orientação é para começar mais lentamente, devagarinho, para a gente ir adaptando? Qual a recomendação nesse sentido? Então, a gente, comprovadamente, a gente tem estudos, né, que apontam que a gente não aprende só ouvindo, né? Fosse assim, a gente de ouvir música no rádio, por exemplo, em inglês, todo mundo já saberia falar inglês, né? Não acontece. Então, quando a gente parte do princípio de uma aula 100% conversacional, ou seja, na língua-alvo, nós estamos preocupados em trazer o contexto real, então montar o contexto real. Mas isso não é só, não é só isso, né? Nós precisamos de mais, nós precisamos fazer com que o aluno entenda aquilo que está sendo apresentado para ele. Partindo desse princípio, então nós precisaremos de outras ferramentas, muitas ferramentas, imagens, som, não é? Experiências, livro, tecnologia, um professor bom, capacitado, então tudo isso está dentro da necessidade de se ter sucesso na proposta. Então não é só pensar na aula 100% em inglês, né, ou 100% conversacional, mas sim pensar em como ela está sendo apresentada, como esse produto está sendo apresentado. E isso vem mudando muito, né? De um tempo para cá, há alguns anos, havia uma preocupação excessiva com gramática, né? Agora já tem uma outra visão com recursos tecnológicos, né, Renato? Sem dúvida, até porque nós estamos na era da tecnologia, né? A velocidade da informação e da nossa vida é cada vez maior, né? Então, sim, os métodos tradicionais ainda existem, né? Ainda existem aulas com quadro de giz e carteira e aluno e professor, né? Todos os métodos são válidos. Eu acho que isso é muito importante e verdadeiro de ser dito. Todos são válidos. Depende do aluno e é evidente que quanto mais a gente se apropriar do que tem de oferta de tecnologia, por exemplo, e isso for utilizado de forma benéfica, é positivo, portanto, né? Já a gente volta falando um pouco mais sobre línguas estrangeiras com Renato Aires, que é professor e também diretor de escola de idiomas. Fabrini, tem recadinho pra gente? Tem sim, agora do Bristol Hotel. O Bristol Hotel tem um restaurante que fica aberto ao público o dia todo. Ele funciona das 6 horas da manhã até as 11 da noite. No café da manhã tem um buffet todo especial com diversas opções. Já no almoço e no jantar o sistema é à la carte. São vários pratos disponíveis, cada um melhor e mais saboroso que o outro. E tem até música ao vivo alguns dias lá no Bristol, Leandro. O Bristol fica na margem da BR-050, pertinho do Clube Recreio Colonial.
Tá certo, mandando abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa Mais Catalão. Tem a Olívia, Valdivina, Elis Cristina, o Wellington Batista está aqui com a gente, Grupo Simpatia Oficial, tem aqui o professor Otávio Piazzi, Igor Oliveira, Ana Cristina, Milene, José, a Mariana, muita gente participando conosco aqui no programa Mais Catalão. Agora é hora da previsão do tempo, vamos conversar ao vivo com o professor Rafael Odiávila por telefone. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. Hoje, novamente, Leandro, teremos, na verdade, esses últimos dias aqui em Catalão, estamos vivenciando características típicas de verão, ou seja, esse calorão que está fazendo agora, como hoje, por exemplo, a temperatura máxima prevista para hoje será de 32 graus Celsius e podemos esperar, segundo a previsão, pancadas de chuvas de forma isolada, tanto na cidade de Catalão quanto a nossa região, devido a essa combinação perfeita com esse calorão. Muito calor e também grande disponibilidade de umidade na atmosfera terrestre. Certo. Professor Rafael de Ávila, muito obrigado pela sua participação conosco ao vivo aqui no programa Mais Catalão. Amanhã nós trazemos a previsão do tempo, viu, professor? Por favor, amanhã a previsão completa aí para o feriadão de carnaval, para a gente saber como é que vai ser o feriado de carnaval, principalmente aqui na nossa região. Fabrinho, tem vaga de emprego hoje disponível em Catalão? Tem sim, são várias oportunidades ofertadas. E o balcão hoje que a gente vai citar aqui de empregos é da Integrar Recursos Humanos. Tem oportunidade para auxiliar de expedição e faturamento, tem oportunidade para operador de escavadeira hidráulica, supervisor de academia, trabalhador rural e também para programador. Essas são só algumas das oportunidades. Quem tiver interesse pode procurar a Integrar Recursos Humanos, que fica ali na rua Pedro Ludovico, no centro de Catalão. O telefone para mais informações é o 3411-7954. Leandro. Recado agora da mais nova empresa de segurança privada aqui de Catalão, a GAP Segurança, que trabalha com segurança VIP, segurança patrimonial, escolta e monitoramento, e também atua em shows, eventos, viagens. Segurança privada é com o pessoal da GAP Segurança. O telefone é o 99223-5045. Você pode ligar ou mandar uma mensagem de texto para o André. O telefone é o 99223-5045. GAP Segurança Privada. Fabrini, vamos voltar a conversar agora com a Cristiana Gomes, que é do Docilar, o projeto de voluntários lá no Paineiras, né, Cristiana? E aí a gente conversou no primeiro bloco sobre um pouquinho de como é o trabalho de vocês, de tirar essas crianças da rua. Como é que funciona? É só através de doação, né? Quem quiser ajudar, como é que faz? Explica pra gente essa parte de sustentabilidade do projeto. Por enquanto, o Docilar vive de doações mesmo, Leandro. E quem quiser nos ajudar, nós temos o Facebook, Docilar 2019, quem quiser acompanhar lá os trabalhos que a gente faz, né? Tem o meu Zap, que eles podem estar entrando em contato, né? Vamos passar o número pro pessoal? É o 99984 1983. 9984 1983. Isso. Aí, Leandro, eu queria assim informar que o Docilar, a gente faz um trabalho lá aos sábados, e aí todos os sábados a gente dá o lanche para essas crianças. Inclusive, a gente já está vendo a necessidade de dar o lanche também durante a semana. Então, assim, quem quiser colaborar, quiser doar o lanche, quiser ir lá visitar o Docilar, quiser ir lá levar o lanche para essas crianças, entre em contato pelo Zap. Nós precisamos dessa ajuda, né? Porque é todo sábado. Para poder alimentar as crianças. Isso. E na quarta-feira a gente também já está vendo essa necessidade, porque a gente está fazendo com eles na quarta o artesanato e o karatê. E aí a gente vê essa necessidade deles, que eles estão lá dentro com a gente. Então a gente sempre tem que estar dando uma bolachinha, um suco, um biscoito, né? Então, assim, por enquanto a gente está vivendo só de doação. Então vamos repetir o WhatsApp aqui, é o 9984
1983. Isso é, Cristiana, aproveitando o momento, não só como idealizadora, mas também como voluntária desse projeto, queria que você falasse pra gente qual que é o sentimento, né, de trabalhar nessa causa, de se dedicar todos os dias para fazer o bem sem olhar a quem. Nossa, é muito bom. A gente, assim, não posso falar muito, não, eu vou começar até a chorar, viu, gente? Vocês desculpa aí, eu choro, eu sou chorona. O que te toca, Cristiana? Então, assim, eu fui criada assim, né? Desde pequena, meu pai sempre incentivou a gente a estar participando dessas ações, né? De estar ajudando o próximo, né? E você ter essa oportunidade de ajudar realmente, de ter um espaço que a gente pode propiciar isso, de ter as crianças lá com a gente, de ter os pais que confiam no nosso trabalho, né? De ter tantas pessoas, que é bom dizer, Leandro, assim, que tem muita gente boa nesse mundo, muita gente que quer ajudar e às vezes não sabe como. E eu acho que nós ali somos, assim, só um meio, né? Assim, nós estamos lá ajudando, mas também estamos lá como um intermediário, né? Que quem quiser ajudar pode ir lá, né? Que através de nós ajuda a ajudar essas crianças, né? E assim, então é um sentimento muito bom. E eu acho que a gente está sempre tentando fazer o melhor e acaba que a gente está fazendo bem para a gente mesmo, né? Ajudando o próximo. Isso. Eu falo, quando assim acontece algo que eu mesma não posso estar lá presente, lá no sábado, que é o dia que a gente reúne todo mundo, a gente sente uma falta tão grande, né? Nossa Senhora, como será que está lá? A gente já sente falta das crianças, né? A gente se tornou ali uma família mesmo, né? E então é isso, é muito bom. E eu acho que lá todos da equipe lá, estamos todo mundo lá de coração mesmo. Sem interesse algum, é de coração para ajudar mesmo essas crianças, né? E eu acho que nós também estamos sendo bem recebidos por elas. Acho que elas estão gostando, né, crianças do Docilar? Que as crianças que estejam ouvindo... Tem até mensagem aqui, ó, do Wellington. O Karatê do Docilar é um esporte, arte fundamental nos princípios do respeito, do equilíbrio de corpo e mente. Mensagem do pessoal acompanhando. Isso é bom falar, né? Porque tem pessoas que acho que falam assim, o Karatê, pensando, não, ensinar os meninos a bater, né? E não é isso, né? Eu acho isso é exatamente isso que ele não ensina. Ele ensina muito o respeito. Isso. Ô, Cristiana, a gente queria te agradecer pela sua presença, parabenizar pelo projeto, a você, a todos os voluntários. E vamos repetir aqui mais uma vez, 99984-1983, quem quiser ajudar para procurar vocês lá, né? Posso fazer aqui Claro. um agradecimento? Claro. Quero agradecer a todos, porque foi assim uma iniciativa minha e do meu esposo, mas desde então, quando surgiu a ideia, a gente teve o apoio dos familiares do meu esposo, né? E eu queria até parabenizar o tio Márcio e o Vozé, que estão fazendo aniversário hoje. E também eu queria agradecer a todos que já nos ajudaram, agradecer também o Rotary, que está nos doando agora uma sala para a gente estar fazendo aulas de reforço escolar com as crianças. Né? Que nosso objetivo esse ano é incentivar essas crianças ao estudo, né? Até inclusive as escolas são distantes e às vezes eles ficam um pouco desmotivados e a gente quer só motivá-los a estudar, né? E também queria agradecer meus familiares, as crianças, os meus filhos, porque eu falo que é muito bom a gente ter essa preocupação, como será que eles vão reagir, né? Vão ficar com ciúme? Não, eles engajaram também junto com a gente e se divertem lá com a gente. E quero também pedir também a colaboração, quem puder nos ajudar com qualquer quantia. Dia 8 de março, nós vamos levar as crianças para um campeonato de karatê. E eu acho que vai ser uma experiência, primeira experiência deles, acho que vai ser muito importante, exatamente para passar para eles a importância de dedicar, da disciplina, né, de ir para a aula, de dedicar. E para eles verem a conquista que aquilo proporciona para eles, que é o que eles vão aprender para a vida, né? Que é buscar sempre estar melhorando para poder conquistar as coisas, né? E aí,
O zap é esse, quem puder nos ajudar qualquer quantia, porque nós temos uma despesa de inscrição, ônibus, lanche. Tá? Cristiana, repetindo então, 99984-1983. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Agradeço pelo espaço. Vamos lá, Leandro. Vamos lá? Tem evento chegando também, né? Mais uma edição do Brasa e Fogo. No ano passado, milhares de pessoas foram lá na Chácara Paquetá conferir. E esse ano vai ser ainda melhor. Dezenas de chefes vão assar carnes de todas as maneiras. Vai ter para todos os gostos. E além disso, terá show com as bandas Venosa, Mané Galinha e Tom Vertize e vários DJs. O Brasa e Fogo será no dia 7 de março, lá na Chácara Paquetá. Então garanta logo o seu ingresso lá no Disque Bebidas ou na Play Celulares. Leandro, terceiro lote acabando. Terceiro lote acabando do Brasa e Fogo. Nós vamos para o nosso terceiro bloco de conversa com o Dr. Antônio Tessari, finalizando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Antônio Tessari. Doutor Antônio, a gente está falando hoje sobre osteoporose. Qual que é a recomendação que o senhor dá? A partir de que idade precisa investigar isso? Com que idade é preciso ter uma preocupação maior e procurar um médico para ver essa questão da osteoporose? E deixa eu emendar uma pergunta aqui para a gente saber se a osteoporose tem cura. Então, geralmente é interessante levar em consideração a questão da presença na família, né? A questão genética, que está relacionada na doença também. Então, quando isso acontece, geralmente a gente faz isso um pouco mais cedo, né? Mas, na maioria das vezes, essas pessoas que chegam no consultório com quadro de pós-menopausa, então, realmente é esse o início do padrão de investigação. Não só a densitometria nos dá indícios disso, mas também os outros exames de imagem, o raio-x que mostra um osso mais rarefeito, né? Então, você tem alguns outros sinais que você consegue também fazer uma predição disso e tentar tratar isso quanto antes. Quanto à cura, eu não gosto de falar nesse termo quando a gente trata de osteoporose, porque ela é uma condição natural, né? Assim, o idoso, 70, 80 anos, que vai perdendo massa óssea, ele pode entrar num quadro de osteoporose. A ideia realmente da doença é você trabalhar na prevenção para que isso não aconteça. A partir do momento que você tem osteoporose, e aí ela pode ser grave, naqueles pacientes que têm múltiplas fraturas na coluna, fratura no quadril, fratura de punho, e aí você tem que fazer uma intervenção um pouco mais agressiva, né? Usar medicações um pouco mais agressivas para tirar o paciente desse padrão de risco. E aí você tem os quadros também que são mais incipientes, que é ali o quadro da osteopenia ou uma osteoporose inicial, que ainda não tem fratura, o paciente ainda não tem fratura, que você consegue sim manter ou estabilizar o quadro, né? Então eu não acho que é falar em cura, mas falar em estabilização e redução do risco de fratura, porque às vezes o idoso ele acha que ele vai cair e quebrar, mas o que acontece é o contrário. A maioria dos idosos que você questiona, ele não sabe nem como ele caiu. E os indícios mostram que ele quebrou de pé, né? Foi uma fratura realmente de forma espontânea. Tá em pé, quebra a coluna, tá em pé, quebra o quadril. Então não existe a necessidade da queda. Esse é outro mito que a gente tem que trabalhar também. Tá certo, doutor. Então, quero te agradecer em meu nome, em nome do Leandro, né, pela ter aceito nosso convite mais uma vez, por estar aqui. E para as pessoas que ainda tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre essa e outras doenças, né, o senhor é um especialista em coluna, em dor e em cirurgia, onde elas podem encontrá-lo e marcar uma consulta aí para saber mais. Não, eu realizo meus atendimentos nos 2 principais hospitais da cidade, o Hospital Nasser Fayad e no Hospital São Nicolau. É só procurar lá o Dr. Antônio Tessari. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos encerrar também o nosso bloco conversando sobre línguas estrangeiras com Renato Aires. Nossa, já estou em clima de carnaval, viu, Fabrício? Já estou em clima de férias, viu, Renato? Eu acho que ele já está no clima do álcool. Do Leandro, tudo isso já me chamaram. Tá tudo próximo. Ô, Renato, pra gente encerrar a nossa conversa, nós falamos muito sobre educação de adultos. Não tem idade, até mesmo hoje pessoas da terceira idade, elas procuram
E é importante deixar claro que também para as pessoas de terceira idade existe uma metodologia muito específica para se trabalhar com essas pessoas, né? Sim, não existe idade para aprender, absolutamente nada, né? É bom dizer que, no caso, novamente frisar isso, né? Que no caso da aprendizagem de uma língua estrangeira, nós temos um aumento da massa branca no cérebro, que é responsável por transmitir informações para as outras áreas no cérebro. Então, imagine que nós vamos potencializar o cérebro e evitar possíveis demências, possíveis doenças, né? E, portanto, promover uma vida longa ao equilíbrio, à capacidade cognitiva, né? Tanto de aprendizagem quanto de pensamento, né? Então, não existe limite e, sim, para cada idade, um trabalho diferenciado, um método diferenciado. Certo, trabalhar a mente, né? Pra gente finalizar, então, Renato, fala pra gente as dicas que servem de estímulo, né, para essas pessoas tirarem o medo e procurar logo uma escola e aprender, né, avançar aí numa língua estrangeira. Primeiro é se encorajar, né, vencer os próprios medos, estabelecer meta, né, ter com clareza que ninguém precisa ser fluente ou expert, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala da questão da fala, por exemplo, a gente pode pensar que tipo de falante eu quero, ou até mesmo pensar que a língua ela serve como via de entendimento, né? E aí ela extrapola as palavras, inclusive. Então, a gente precisa pensar nisso para entender que um aprendizado eficaz também passa por aprender gestos, interpretação de gestos, de postura, de cultura, como a gente vem falando, né? E não só ficar centrado nessa questão da palavra em si, né? Muita coisa fala. Então, sobretudo, colocar como meta e, o Leandro falou bem, né? Ter iniciativa e ter acabativa, né? Muita gente começa, mas não termina, então é bom. Até porque aprender, aí é bom dizer, aprender não tem fim, né? Então, na verdade, o sujeito às vezes pensa que ele vai se matricular. E quanto tempo demora? O brasileiro gosta muito disso. Quanto tempo demora? Na verdade, a vida inteira. É bom dizer isso, né? Pra sempre. Renato, onde é que o pessoal te encontra? Tô ali na In-House Idiomas, que fica no centro da cidade, na Bernardo Guimarães, 238. Nosso telefone para mensagens, né? 64 98148 1118. É só falar com a gente que a gente tem uma proposta boa. Tá certo, então. Quinta-feira que vem, Renato tá de volta com a gente. Fabrini? Obrigada, Renato. O recado agora da J. Ribeiro Imóveis. Quando você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure logo a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão e garante de verdade o pagamento do aluguel. Você que tem um imóvel que está fechado e não consegue alugar, procure hoje mesmo a J. Ribeiro Imóveis, que você vai se surpreender. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Igreja Velha Matriz. Hora da nossa agenda cultural. Olivia Luiz já está por aqui. Vamos aos destaques de hoje. Olivia, boa tarde. Boa tarde. Olha, Leandro, os destaques de hoje estão bem legais, porque vai agradar gregos e troianos aqui em Catalão, viu? Vamos lá. Vamos começar com Casa Velha, que vai estar tocando o grupo Simpatia lá, que é um pagode, assim, um repertório muito legal que eles fazem. Lá no Bar JK vai rolar um sertanejo com Léo e Adriano, dupla também bastante conhecida em Catalão. Já no Bar da Esquina vai ter pop rock, com o cantor Igor Cardoso. Esse eu preciso conhecer, eu ainda não o vi cantando. Agora, mas para quem quer mais tranquilidade, só aquela musiquinha ambiente, tem a churrascaria e a choperia Mais Sabor, tem raízes, né, espeto e porções, tem o quiosque do Godot também, tem o quiosque Meat Club e a choperia Brahma. Agora eu quero agradecer, ontem eu passei lá no bar Bom de Prosa, imagina. O dono, ele é muito bom de prosa mesmo, mas a comida também é boa. Eu comi uma tilápia lá, ô Leandro, perfeita, uma tilápia frita, super indico, viu? E ele sempre tá nos ouvindo aqui. Tá certo. Então, Olivia, pra gente finalizar, você é flamenguista?
um pouco, né, Leandro? Tô falando porque quem está nos assistindo nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, tá vendo que a Olivia está com a camisa rubro-negra. Hoje eu tô com a camisa. Hoje eu tô assim, gente. Tá certo. Aposto que você ganhou agora milhares de fãs. Amém. Eu preciso. Algumas centenas de não admiradores. De não admiradores, é. Leandro, e lembrando que amanhã a gente já vai passar assim, o relatório completo do Carnaval. Tá certo. Amanhã já começa. Amanhã começa a folia, a gente se fala. Então, Olivia Luiz, obrigado, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Hora de falar do Carona, Leandro, o melhor aplicativo de mobilidade urbana de Catalão. Pare de ficar sofrendo, tomando chuva e esperando o favor. Vai de Carona. Você baixa o aplicativo e em poucos cliques chama um carro que vai te levar onde você quiser. São veículos novos e profissionais super treinados com um precinho bem barato. Então atenção, o pessoal do Carona estará atendendo no Carnaval de Três Ranchos. Se você quer ir e voltar para o Carnaval sem dor de cabeça, sem o risco de ter o carro apreendido, vai de Carona. Baixe agora o aplicativo Carona para Android e também iPhone. Aí você procura pelo aplicativo Carona. Carona com K, hein, Leandro? E lembrando que o camarote do Carnaval de Três Ranchos esse ano é o camarote do Carona, inclusive com sorteio de ingressos para o camarote. Procura o Carona aí nas redes sociais, Carona com K, participa, vai ter sorteio amanhã de cortesias para o camarote lá do Carnaval de Três Ranchos. Hora de ir embora, mas antes vamos ouvir a mensagem de fé do Padre Roger Araújo. Tarde boa, tarde abençoada para você, Leandro, tarde abençoada para você, Fabrini. Uma boa tarde a todos que nos acompanham a cada dia nesse programa, que cada dia está melhor, cada dia está mais abençoado, agraciado e comunicando graça. Olha quantas coisas boas ouvimos hoje e quanta coisa boa Deus faz em nós quando a gente permite que Ele fale a nós. E Deus é tão bom que Ele fala a nós, para nós, através de outras pessoas. Ele fala a nós através dos acontecimentos, dos fatos. Ele fala para nós até através do tempo. Tempo fechado, tempo aberto, tempo com chuva, tempo sem chuva. Ele fala nos acontecimentos, nos fatos. Abra seu coração, abra sua mente. Abra os seus sentimentos e deixe que Deus cure seus ressentimentos. Deixe que Deus fale ao seu coração. Deixe que Deus ilumine seus passos. Deixe que a graça de Deus conduza cada dia o seu viver. Uma tarde muito abençoada e agraciada para você. Amém, Padre Roger. Encerrando o nosso programa, nós agradecemos aos nossos patrocinadores, ao Bristo Hotel, ao Colégio Veratis, à FM Materiais para Construção, a J. Ribeiro Imóveis, ao Carnaval de Três Ranchos, ao Brasifogo, ao Carona, a GAP Seguranças e também a Churrascaria Espetos da Brasa, Fabrini. Amanhã a gente volta ao 12:30 com mais uma edição do programa Mais Catalão. Leandro, obrigada pela sua companhia. Amanhã, meu parceiro, estamos aqui de volta novamente. Até amanhã, Fabrini. Obrigado aos ouvintes, aos internautas. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. A Nova Liberdade apresenta